O Doente Imaginário é uma comédia clássica, né, de um dramaturgo francês chamado Molière. Fala do poder que o dinheiro exerce na vida das pessoas. Então, todas as relações dos personagens gira acerca do poder que o dinheiro exerce sobre eles. A gente tem como figura central o Argan, que é um velho hipocondríaco. Argan, ele é um senhor, um pai de família. Ele tem uma personalidade meio rabugenta, ele é avarento. A característica principal é que ele é hipocondríaco. Ele acredita ter várias doenças e se vitimiza com isso. E 1, 2, 3, arararará, 12 lavagens. Ele é uma figura familiar para mim, porque como eu trabalho na área da saúde, eu termino entrando em contato com pessoas que acreditam ter várias doenças e isso me remete um pouco ao personagem. Meu personagem é um homem, né, Argan. Ele é o pai da pobre Angélica, que vai ter que casar à força, pelo simples fato do seu pai querer manter ali na família médicos, enfermeiros, tudo que ele precisa, porque ele é um hipocondríaco. Recatada, do lar e muito talentosa. Achei incrível a ideia dessa quebra de gênero, de terem mulheres no palco representando o masculino e homens representando o feminino. Eu tenho um sonho de ser atriz desde a infância, mas por algumas questões e familiares também, de não acreditar muito na arte em si, aí tinham outras demandas da vida. Então agora, aos 36 anos, eu fiz uma revisão na minha vida e disse, é agora. Eu vou interpretar 2 personagens nessa peça. O primeiro personagem no primeiro ato é um tabelião chamado Tabelião Boa Fé, que tem uma relação um pouco duvidosa com a personagem esposa do anfitrião da peça, que é o Argan. Então ele entra na família justamente para trazer a possibilidade de fazer com que Argan doe todos os seus bens para ela. O senhor pode escolher um amigo íntimo da sua mulher, qual em boa forma deixará tudo. A segunda personagem que eu vou fazer é a Toninha. Ela é a serviçal da casa. Eu não costumo, pegar pessoas próximas para buscar referência. Porém, em Toninha, eu tive que trazer um lado mais afetivo, bem um lado de infância. Eu peguei referências de tias minhas, que tinham um traço bem mais espalhafatoso, um traço bem mais gritante, mulher que fala alto, porque na minha família todo mundo fala alto. Foi bem complicado fazer esse personagem, porque justamente por ela ter esse caráter muito cômico. Ela era um personagem que realmente tinha essa função de, trazer um alívio cômico pra peça. Deus me livre de me meter nesses seus efeitos. O doutor Burgu é que tem que meter o nariz lá dentro, já que é ele que é pago pra isso. Então foi muito complicado trazer essa personagem pra mim, porque eu não sou uma pessoa que costuma fazer, esse tipo de piada e tudo mais. Então foi um pouco complicado. Era muito complicado pra mim chegar no nível vocal de Mab. Então foi muito complicado pra mim conseguir chegar naquele tom de voz. Principalmente porque a gente precisava fazer com que o personagem ficasse parecido. Toninha! Diga! Olha um pouco pra mim! Estou olhando! Toninha! Vamos, Angélica, fale! Eu interpretei a Angélica, que ela é filha do Argan em O Doente Imaginário, que é O Doente Imaginário. Que a Angélica é aquela menina sonhadora, que quer na verdade ela se apaixona por alguém, que é por Cleanto, e ela quer casar com o amor da vida dela. E ela não quer ser esse objeto de, digamos, de troca mesmo, sabe? Para trazer benefícios pro pai. Alguém dispor do que quiser, contanto que não disponha do meu coração. Sou um tanto diferente de Angélica nesse sentido de que a menina, super apaixonada e tudo mais. Vamos dizer que eu trago a paixão de Angélica por alguém de casamento, eu trago pra arte, sabe?
personagem se chama Cleanto. Ele é um personagem apaixonado por Angélica. Carlzinho, estou encantado de vê-lo de pé e ver que você se sente melhor. Melhor! Ele distou um pouco dos outros, que ele é um pouco menos caricato. Eu busquei inspiração um pouco nos príncipes ali da Disney, um pouco desse lado, né? Talvez algumas pessoas diriam que ele é ingênuo e tudo mais, mas ele é um jovem que procura o que ele quer. Ele é um jovem apaixonado e o lado dele mais ingênuo acho que é um pouco de mim. Meu personagem nessa peça é Polichinelo. Ele é um boêmio, amante, apaixonado. A construção do meu personagem eu fiz muito em sala de aula, eu aprendi muito em sala de aula com o professor, botando em prática as técnicas que a gente aprendeu e de imersão mesmo na atmosfera da peça mesmo. Eu fiz minha pesquisa pessoal em casa do personagem e eu tentei trazer para Polichinelo o que eu acho que o Thiago tem de melhor, que é carisma. Eu vejo ele como um personagem muito carismático. E eu, como disse, tenho dificuldade um pouco para falar das minhas qualidades, mas uma coisa que eu sei que eu tenho e possuo muito é carisma. Eu cativo muitas pessoas. Eu, como maestro, mudarei o regimento dessa orquestra e demito você, Valdomiro Ribeiro. Nada a ver. Pois pode se retirar. A minha personagem é a Luizinha. Ela é importante na peça porque é ela que vai caboetar a irmã dela para o pai, dizendo que tem um homem no quarto dela. No começo eu não gostei tanto do personagem assim, eu fiquei tipo, eu preferia fazer outro personagem, mas com o tempo eu fui me identificando com ela, porque ela é basicamente a fuxiqueira da casa, então ela vai vendo a vida de todo mundo e eu sou assim também, eu faço isso. É assim que você me obedece, Luizinha? Então, nessa parte do morri, eu fiquei muito feliz que as pessoas riram disso. Eu não sabia que as pessoas iam rir disso. O nome da minha personagem é Belinha, ela é uma das antagonistas da peça. Ela é casada com o protagonista, Argan, e ela é uma mulher, assim, interesseira. Na realidade, ela tá casada com ele pensando no dinheiro dele depois que ele falecer. 20 mil francos de ouro que eu tenho guardado lá na parede da alcova e mais 2 promissórias, meu amor. Uma do senhor Furtado e uma do senhor Gastão. Não quero. Quanto você disse que tem na alcova? Na verdade, a peça inteira fala muito sobre interesses, né? Seja em relação a dinheiro, em relação a outros benefícios. E aí a Belinha, ela traz uma dessas formas de interesse. Eu acho que um dos maiores desafios que eu tenho é o palco em si, porque eu tenho muita dificuldade de falar em público. Então, acho que a parte de decorar as falas em si não é tão complicado para mim quanto é estar no palco. Inicialmente, eu ia fazer só o Dr. Purgon, que é um médico que é citado no primeiro, no segundo ato, mas ele só aparece no terceiro. Doutor Purgon, e a disenteria, a hidropsia. Ô, doutor Purgon, e a hidropsia, a enfermaria. E aí o professor jogou como desafio fazer também um outro personagem que é Belinha. É um personagem que a minha colega já estava para fazer, Bárbara. E aí eu fiz esses 2 personagens, Belinha no segundo ato e Purgon, Dr. Purgon no terceiro. E ter essa troca com ela, a gente conversou bastante sobre o que é que tu está fazendo, o que é que eu posso fazer, como que a gente alinha o que tu já, no caso de Bárbara, né, o que tu já preparou pro personagem para eu também a gente chegar no meio termo. Então teve essa conversa, essa troca entre a gente que foi muito bacana e teve esse ajuste mesmo que eu tinha que fazer, né? Sendo um homem, fazer uma personagem mulher. Então, meu personagem, ele é o pretendente da filha de Argan. E eu sou filho de um dos doutores que atendem esse personagem, né? Esse hipocondríaco. Esse personagem, ele é um pouco retraído, sabe? Ao mesmo tempo que, ele tem que ser certinho por sentir uma certa cobrança do seu pai. Ele é meio retraído e, ao mesmo tempo, ele tenta quebrar isso
dentro do seu jeito, né? Madame, é uma justiça que o céu lhe concedeu não lhe sobra. Essa não é a minha esposa, bem. Nas aulas a gente foi trabalhando com o Miro para construir esse personagem. E aí eu fui buscando referências em coisas de pessoas que eu já tinha convivido, né? Tipo, que eu achei engraçado em alguém, ou coisas que eu já fazia que também achava interessante para trazer pro personagem. Fui construindo primeiro o corpo, depois eu fui construindo a voz do personagem, sabe? Dificuldade maior, principalmente, eu acho que foi por conta da voz, que o professor falou, né? Tipo, ó, eu quero que vocês tragam referências, criem esse personagem. E aí eu criei uma voz diferente para ele. E eu acho que não só a dificuldade de fazer a voz, quanto a dificuldade de projetar essa voz. Tipo, ter que falar autossuficiente para que todo mundo escutasse. Todos que o veem falam dele como um rapaz que não possui maldade, absolutamente. Nunca teve imaginação muito viva. Esse fogo do espírito se observa em alguns. O personagem do Dr. Boa Morte, a função dele na história é que ele, digamos assim, foi um modo de introduzir o personagem Tomás ali dentro de todo o contexto. Tomás, na verdade, é o noivo que o Argan quer entregar para a filha, quer entregar a filha dele para esse noivo, porque ele é parente de médico, ele queria ter um médico na família. Então, o Dr. Boa Morte entra na história assim para dizer, esse aqui é o meu filho e é um bom partido e tá aí, eu queria que você casasse com ele. Muito bem! Estentórico. Bene! Eu pensava meio que o Dr. Boa Morte como uma figura assim, às vezes estereotipada, tipo aqueles coronéis assim do interiorzão que chega, isso aqui é meu filho, ó, menino rico, médico, bem criado. Só que quando o Miro, nosso professor, ele foi definir as vozes, ele meio que brincou com as vozes de todo mundo e mudou completamente. Tipo, ele pediu que eu saísse dessa voz de uma fala mais grave e colocasse uma voz um pouco mais aguda, que ficava até bem caricatural. E isso, quando a gente foi ver na apresentação, cria um contraste que gera um efeito cômico, porque o Dr. Boa Morte ele entra, rosto pintado de branco, a marcha fúnebre de Chopin tocando, então parece uma coisa bem pesada. Meu personagem é Beraldo. Ele é o irmão do personagem principal. Então, enquanto Argan é um hipocondríaco, ele acha que sempre está doente. Beraldo é o oposto. Nem me fale das impertinentes. Ele, na verdade, ele desacredita da medicina. Completamente. É o extremo oposto de Argan. Será que você estará sempre enrabixado pelos seus médicos e farmacêuticos? Beraldo é extremamente cético. Até demais, talvez. E eu diria que a graça do personagem é o jeito como ele fala. Ele é meio debochado, um pouco debochado. Então, eu acho que ele traz um contraponto bem legal para o ritmo da peça. Eu não tive muita dificuldade, mas o caminho para entrar num personagem é de alguma forma tentar entrar na alma dele. Quando o texto vem para a gente, o texto vem com as músicas, porém sem as partituras, né? Então, a grande questão, quando a gente pensou nas músicas, foi como é que a gente pode dialogar um texto clássico, uma dramaturgia clássica do Molière, com uma música que a plateia pudesse entender, né, a partir da sonoridade. Então, eu busquei compor algo que pudesse tocar a plateia, que pudesse estar dentro da memória afetiva da plateia e, ao mesmo tempo, poder dialogar com o texto do Molière.
tão cheio de esmero. O amor é tanto assim. O amor é uma coisa tão pura, tão linda que eu trago em mim.